Eu gostaria que você me desse não 10 anos, mas 10 minutos para demonstrar por que o Ícaro de Carvalho hoje é o único copywriter que pode e que sabe criar desejos em multidões. Sempre que o nome Ícaro de Carvalho aparece, nós temos duas reações igualmente infantis. A primeira é a dos fanáticos seguidores, das pessoas que defendem o nome dele apesar de tudo e tudo o que ele faz tem algum sentido, alguma estratégia oculta, algum movimento que deve aparecer para nós como um ensinamento iluminado e que vai mudar a maneira como a gente vê a vida e a cópia. E do outro nós temos os detratores, não é? As pessoas que criticam o Ícaro por tudo que ele faz, que na verdade ele não é nem mesmo, nem podemos chamá-lo de copywriter, porque ele é apenas um comunicador ou um influenciador e qualquer outro nome que faça-o parecer menor do que ele é. Quer dizer, não, ele não é copywriter, ele é só um cara famoso. Né? E aqui a gente tem uma posição que, pelo menos, esclarece um pouco qual é a posição dele. E por que, né, eu acho que ele é um personagem exemplar para a gente explicar esse quinto modelo de anúncios. Aqui a gente não tem nenhuma pretensão de nem, claro, né, criticar gratuitamente o Ícaro, que a gente não ganha nada com isso, nem de ignorar que ele é um personagem fundamental no mercado digital brasileiro. Porque a minha posição pessoal aqui é de admiração mesmo com o Ícaro de Carvalho. O primeiro curso que eu fiz de copy foi com ele, embora aprendi com o primeiro TPD, né? E embora aprendesse muito mais com outros copywriters, reconheço que ele foi uma pessoa importante na minha formação pessoal, se não como copywriter, na minha formação pessoal. Né? E sigo o Ícaro até hoje e admiro demais o Ícaro. Mas, mesmo assim, né, eu admiro mais a verdade. Então, vamos tentar dar uma posição aqui, porque que eu coloco o Ícaro nesse modelo de ressignificação. Primeiro, por que o Ícaro e não outro copywriter? Porque a verdade é essa. A verdade, e o Ícaro já afirmou isso, e ele tem toda a razão, por mais que algumas pessoas não gostem, é que ele é o único copywriter hoje que faria falta a seus seguidores. A maior parte dos copywriters só fala com outros copywriters. A maior parte ou fala com outros copywriters ou fala com pessoas já do mercado digital. Não conseguiu, não conseguiram, a maioria não conseguiu falar com um público geral interessado. Então, tecnicamente, uh, aquilo, né, que os copywriters prometem dominar, que é o processo de venda e, portanto, da decisão humana, a arquitetura da decisão humana, acabou, né, não sendo demonstrado na prática, em que você simplesmente faz um portfólio online dizendo porque copy é importante, como a copy pode impactar o seu negócio, mas acaba ficando mesmo para outros copywriters ou aspirantes a copywriters. Esse é um mercado necessário, é um mercado excelente, mas é um mercado pequeno em comparação ao mercado que o Ícaro consegue atingir, por exemplo. Então, se você pensar em qualquer grande copywriter hoje, o que já é raro, né? Um copywriter, por exemplo, ter mais de 100 mil seguidores, já é algo muito raro. Você vai ver que ninguém conseguiu ter o impacto que o Ícaro tem nos seus seguidores. Para quem conhece o Ícaro já há alguns anos, ninguém conseguiu ter um impacto como o do Ícaro. A resposta é simples assim: não existe. Procura, se você achar, você me manda. Alguém que se auto-intitule como copywriter, alguém que consiga, que conseguiu, né, criar de fato uma comunidade que o admira, que assim, não só o admira, porque como eu mesmo dei meu testemunho, eu aprendi copy com o Ícaro, né, mas aprendi mais com a pessoa dele, com a mentalidade dele, né, com outras coisas. Eu conheço o trabalho do Ícaro, na verdade, desde quando ele fez a primeira palestra no Instituto Borborema, anos e anos atrás, desde quando o Ícaro falava de política. Então, eu conheço o Ícaro há bastante tempo. Não pessoalmente, não sou amigo do Ícaro.
Mas o que eu quero dizer ele é uma grande personalidade, apesar de tudo. Né? Mesmo que você possa discordar das posições espirituais, políticas dele, a verdade é essa. Agora, voltando para a copy, eu acho que isso pode ficar claro, não é? Pode ficar, assim, essa é a base. Ele é o único copywriter hoje que consegue fazer isso. Não existe outro. A maior parte dos outros copywriters trabalha não na criação do desejo, mas na manipulação do desejo, ou seja, canalização do desejo. Eles já vendem produtos específicos e dentro do próprio mercado de copywriting. A maior parte é isso. Tá? A gente tem uma exceção ou outra, mas não do tamanho do Ícaro. E por que as pessoas não aceitam que o Ícaro é um copywriter? Porque elas partem do modelo do Claude Hopkins, do David Ogilvy, que a gente viu. Esses modelos de reason why, não é? Essas copy como uma venda argumentativa, uma copy como modelo sugestivo no final, no máximo, não é? O Ícaro, de fato, nas suas cartas de venda, ele usa esses modelos. Tá? Mas eu acho que as cartas de venda do Ícaro são muito menos eficientes do que o que ele faz no Instagram. Eu não acho que se ele fizesse apenas cartas de vendas, ele teria o sucesso que ele tem. Então, assim, ele não é um copywriter de resposta direta e ele não é um copywriter nos modelos publicitários do Russell Reeves ou do David Ogilvy. Não é. Eu acho que ele tem admiração por esses personagens, mas ele mesmo não pratica isso. Para isso, então, o que eu quero dizer, o Ícaro ele não é um copywriter nesse modelo tradicional americano. Ele é, como a gente vai ver, como a gente, né, onde eu coloquei, no modo que a gente está vendo, ele é um tipo de Edward Bernays. Então, ele é um copywriter, um redator publicitário, se você quiser colocar dessa maneira, mas com uma atuação de relações públicas, não é uma atuação de comunicador, mas nesse sentido de manipulação, não aqui não no sentido ruim, tá, da palavra, mas de engenharia do desejo. Bom, acho que vai ficar um pouco melhor assim falar manipulação, parece que ele engana as pessoas. Então, esse negócio de engenharia do desejo. Então, ele consegue capturar por debaixo dos desejos humanos as reais motivações e dar sentido a elas. E muitas vezes modificando elas, tá? O Ícaro usa até uma técnica que é da falsa memória, que a gente vai ver daqui a pouco. Até da autossugestão, inclusive. Então, ele é dos copywriters, alguém que tem técnicas muito complexas, que às vezes ele acaba nem conseguindo ensinar isso nas aulas, porque talvez ele não tenha não tomado consciência disso, mas tenha colocado aquilo num método, não é que seja ensinável, tá? Para as pessoas. Então, primeira coisa, então vamos deixar só claro antes de começar a análise. O Ícaro é um personagem importante no mercado digital, isso ninguém pode negar. Segundo, ele é um copywriter, mas não a moda a moda da resposta direta ou da publicidade como o David Ogilvy, né? Ele não faz esse tipo de cópia, pelo menos não é aí que ele brilha, né? Mas ele é um engenheiro dos desejos. Fica até um pouco estranho, meio brega, né? Mas ele consegue ter essa canalização dos desejos de massa, dos desejos da audiência, e até dando um novo sentido para as dores delas, e até despertando desejos que elas não tinham. Eu acho que, por exemplo, fica óbvio que para muitas pessoas que seguem o Ícaro, elas não queriam ter filhos, não tinham isso, até odiavam, repugnavam a ideia, e de repente elas querem ter filhos. Né? Elas não pensavam em atirar, não queriam atirar, e de repente elas estão atirando. Elas não pensavam em fazer jiu-jitsu, e de repente elas estão fazendo jiu-jitsu. Elas não queriam fazer isso, não estavam pedindo para fazer isso. Elas não perguntavam, me ensina jiu-jitsu. Por favor, Ícaro, fala sobre jiu-jitsu. E ele conseguiu despertar o desejo em, se não centenas, milhares de pessoas, na verdade, foram impactadas por isso. O desejo, por exemplo, de você conseguir ser uma pessoa bem paga e satisfeita com a sua vida familiar, por exemplo. As pessoas achavam que ou você, intelectualmente, né, falando, né, ou você seguia o caminho
de sustentar a sua família ou você estudava, não é? E o Ícaro falou assim, dá pra fazer os dois, só que existem os momentos certos para você fazer isso, tá? Então, ou de assumir responsabilidades e coisas assim do tipo. É claro que o Ítalo também teve uma influência muito grande sobre o Ícaro, mas o Ícaro conseguiu dar um toque pessoal para isso. Então, essa segunda parte, né? Então, a primeira parte, o Ícaro é um personagem fundamental. Segundo, ele é um copywriter desse estilo do Edward Bernays, né? Que o Edward Bernays está na fundação das relações públicas, que é um tipo de publicidade, né? Na história da publicidade é um tipo diferente, mas aqui a gente vê que ele produz conteúdo que ressignifica a vida da pessoa, que ressignifica os desejos dela. Então ele é esse tipo de copywriter. E isso, no fundo, é o mais difícil de fazer, como a gente viu. É o mais difícil. Mudar a cabeça das pessoas é a coisa mais difícil que tem. É muito mais fácil sempre vender o que as pessoas querem. Sempre é isso. Se vocês pensarem até na própria história do cristianismo, Jesus não deu para as pessoas o que elas queriam. Né? O que as pessoas querem? Né? Ele não perguntou isso. Né? Então, mudar a cabeça das pessoas é doloroso, é difícil, mas, como vocês podem imaginar, toda vez que você tem sucesso nisso, você cria um novo mercado e às vezes até uma nova história. Então, pensa no caso do Steve Jobs. As pessoas não estavam pedindo por um AirPod. Não estavam. Ou elas, o AirPod não. Quando ele fez o. Como chama? O MP4 lá. Né? Como que chama? Né? iPod. iPod? O iPod. AirPod. O iPod, né? Eu falei AirPod. As pessoas não estavam pedindo o iPod. As pessoas estavam. Elas não queriam 1000 músicas no celular. Não é? Elas não estavam pedindo por isso. Elas nem sabiam. Você nem consegue ouvir 1000 músicas assim tão facilmente, né? Então, ele também criou um novo mercado. Só você vê até o próprio nome, né? Se vocês verem o filme do Steve Jobs, é muito bom. É muito explicativo, muito claro nisso, né? Ele demonstra como Steve Jobs tinha a vontade, né, de fazer um negócio diferente. Ele não estava nem aí para a opinião pública. A Apple até hoje não faz pesquisa de público, né, não faz pesquisa de satisfação de público, o que as pessoas querem. Não faz isso. Então, a ideia aqui pra gente, até agora, só para justificar, é isso, né? O Ícaro é um cara importante e ele não se diferencia, ainda é um copywriter, mas não a moda antiga, né? Então ele produz anúncios, que são os conteúdos dele, o tempo todo. Se você for esperto para ver o que ele está fazendo, aí agora eu tenho certeza que você vai começar a perceber com esses modelos, você vai perceber isso o tempo todo em várias respostas que ele dá. Para isso, né? E como ele sabia que ele estava fazendo algo não diferente da maioria, né? Não diferente em relação a tudo que foi feito na história da publicidade, mas em relação à maioria dos copywriters brasileiros, ele estava assim, e até dos americanos, eu diria. Ele estava fazendo sim, tá? A gente tem que aceitar isso. E o conceito, o nome do conceito, né, para isso que ele deu foi Deep Copy, né? E aí isso também deu um bafafá enorme em outras comunidades de copywriters. Copywriter é um bicho muito como eu posso dizer, muito ciumento, né? E às vezes, e claro, todas as profissões têm um pouco de inveja mesmo, mas é um bicho um pouco ciumento, então ele se apega a algum tipo de modelo, algum tipo de estratégia, e só aquilo funciona, e ele analisa tudo o que acontece por essas lentes, tá? Isso em outras áreas da vida se chama burrice, né? Toda vez que você reforça um comportamento com resultados diferentes em outros campos, isso se chama burrice. Se dá problema no seu carro na estrada e você, sei lá, tentou ligar, forçar a chave e ligou, beleza, funcionou. Agora, se aconteceu a mesma coisa, né? Deu um problema na estrada e você tentou forçar a chave 2, 3, 4, 5 vezes, isso é burrice já. Você tem que tentar fazer outra coisa. Não é desse jeito que você vai resolver esse problema. Mas, no fundo, em muitas comunidades, as pessoas ficam insistindo em sempre fazer a mesma coisa, né? O Freud chamava isso de neurose. Então, o Deep Copy
que é o conceito que ele tenta trazer para formar copywriters que façam o que ele faz, até então, a gente não. Assim, eu não vi um conceito claro o suficiente para distinguir a copy que é deep de outros tipos de copy que a gente já viu na história, tanto aqui nesse curso quanto outros que eu poderia trazer para vocês. Eu não vi nada que fosse tão distintivo assim. Isso aqui é deep copy, aqui falta um pouco mais de deep copy. Ainda não vi. Qual a diferença de uma copy deep, de uma copy shallow? Não é? É uma copy profunda e uma copy rasa. Qual que seria a diferença? E mesmo com a criação desse conceito, era preciso fazer análises que demonstrasse que o método se prova verdadeiro. Quer dizer, essa ferramenta ela demonstra como a gente consegue extrair mais dos textos, dos anúncios. Demonstrar, puxa, não tinha percebido isso e tal. Né? E em terceiro lugar, você tem que transformar todas essas análises em algo ensinável. Né? Você precisa pedagogicamente criar ferramentas que demonstrem como você pode ter o poder de análise que o Ícaro tem. Então, ainda é só uma proposta, na minha opinião. Tá? É uma proposta. Existe um tipo de copy, um tipo de que é deep, né, a deep copy, e ele tem um poder explicativo e é um método de ensino e formação de copywriters diferente, distinto, e que é, claro, melhor, né, porque senão você não criaria um novo conceito, do que os que já existiram, ok? Então isso é só para cimentar o terreno. Muito obrigado pelos 10 minutos para a gente começar a análise aqui. Então é isso. Dado esses avisos, para evitar qualquer tipo de problema posterior, vamos analisar aqui por quê e o que ele fez, né, na prática aqui. Então eu poderia pegar várias obras. Eu coloquei 10 obras do pai só porque são 10 mandamentos e 10 é um número bom. Mas ele fez isso várias e várias e várias vezes, tá? Então aqui é o seguinte. Então eu acho que o primeiro que a gente pode analisar é o que ele fez com blogueirinha. Então o Ícaro de Carvalho, por exemplo, notou que uma das principais objeções das pessoas para começar na internet é ser chamado de blogueirinha. Isso no sentido pejorativo da coisa, no sentido de que você está tentando dar certo num negócio que não só é vergonhoso e meio suspeito, mas que você claramente não tem, mas porque você claramente não tem jeito para coisa, né? Então é aquele tipo de comentário que te humilha e te coloca em um estado de dúvida sobre suas próprias capacidades e sobre aquilo que você quer fazer da vida, né? Até na construção, não só na construção do seu negócio, mas também você como pessoa, como que você quer ser percebido. E você certamente não quer ser percebido como blogueirinha. Ninguém gostaria de falar, o que você faz? Eu sou blogueirinha. Né? Não blogueira, né? Sou blogueirinha. Então, tem um tom de menosprezo quando a pessoa fala isso que, principalmente para quem tá querendo começar na internet, é a pior coisa que a pessoa pode receber, porque começar na internet é algo muito doloroso, não só pela exposição, mas pelo tempo necessário para que você consiga ter resultados que sufoquem esse tipo de comentário. Porque se todo mundo começasse com 1 milhão de seguidores, ninguém ia ligar de começar, né, de ser chamado de blogueirinha. Blogueirinha, beleza, mas eu ganho 1 milhão por mês. Né? Então tô tranquilo, pode chamar aí. Fica aí, seu pobre. Fica aí, seu medíocre. Então você poderia falar dessa maneira e você talvez ficasse um pouco afetado, né? Mas como diz a Lara, né? Assim, você fica um pouco triste, mas em Malibu, né? Um pouco triste, mas nas Maldivas, né? Você fica um pouco triste, mas em Roma. Então, assim, o maior problema é esse, você ter que fingir que você é importante, que você está levando o trabalho a sério, sem ainda ter colhido os resultados desse seu trabalho sério. E só perdendo no meio do caminho, né? Perdendo amigos, perdendo respeito e etc. Né? Então, ele sabia disso. Ele percebeu isso. As pessoas não articulavam isso. Tá? Elas não articulavam todo esse problema que eu acabei de falar para vocês e que o Ícaro até poderia explicar melhor. Mas o Ícaro pegou e disse assim, olha, esse chamado de blogueirinha não significa que aquela pessoa... Não significa apenas que aquela pessoa quer te desanimar. Não, é um sinal de que você precisa
se livrar dessa pessoa para você insistir na sua própria carreira. Porque essa pessoa usa isso porque ela não suporta a ideia de que você seja mais feliz, mais bem-sucedida do que ela. Ela está mais. Essa pessoa que te chama de blogueirinha está mais contente em ver você dar errado do que a vida dela dar certo. Né? Ela fica mais feliz em ver você perdendo do que ela ganhando. Porque se ela te chama de blogueirinha, é um sinal de que a própria vida dela já não é grande coisa. Porque quem fez grandes coisas reconhece o esforço de uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa. Ela entende a dor que é, né, ficar entre a solidão e a socialização. Né? A solidão da criação de alguma coisa e socializar essa coisa. Sabe que esses dois processos são muito dolorosos. Tanto manter a paciência, manter a concentração e tentar criar alguma obra, e depois de tentar vender essa obra. Vender como ideia, vender como produto, mas vender, assim, aparecer, demonstrar isso para o público. Então, ele começou a criar um movimento blogueirinha. Quer dizer, não tenha vergonha de se chamar blogueirinha. Comece ao contrário. Diga assim, se é blogueirinha, sou mesmo. Você está fazendo para aparecer? Sim. Você está fazendo isso porque você quer ganhar dinheiro na internet? Sim. Você está fazendo isso porque você quer vender curso na internet? Sim, quero sim. E aí, quando você faz isso, você desarma outra pessoa. É igual quando alguém te fecha no trânsito, te xinga e você fala, desculpa aí. Você mostra a outra face. E a pessoa... O que eu falo quando alguém pede desculpa aí? Desculpa, eu sou um idiota, imagina. Você fala assim. Desculpa, eu sou muito burro. Né? Você mesmo já se xinga, você mesmo já se auto-intitula, você não deixa que a outra pessoa te humilhe, porque você mesmo não enxerga isso como humilhação, mas se precisar reconhecer, você reconhece. Sim, tô fazendo isso porque eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Porque eu quero trazer meu negócio para cá. Então, isso mudou. Então, assim, talvez hoje as pessoas não... hoje, eu digo, né, em 2022, talvez as pessoas não usem tanto blogueirinha, porque eu acho que foi um negócio meio do começo da pandemia. O contexto disso também fazia sentido. E as pessoas começando na internet, porque o Instagram era uma terra de mulher, não é? De mulher bonita, era isso. Né? Fotos, viagens, né? Basicamente era isso. O Instagram é majoritariamente feminino. E o Ícaro fala assim, não, mas isso aqui é uma terra de negócio. Então ele transformou blogueirinha em um conceito, uma ideia de você começar e permanecer tentando construir o seu negócio. Isso foi muito importante. Muito importante. Porque dezenas, se não, acho que centenas de pessoas, eu não tenho dados, talvez nem o Ícaro tenha, de pessoas começaram a prosperar no negócio digital depois que elas simplesmente aceitaram que era isso, que não tinha nenhuma vergonha em tentar aparecer na internet para vender os seus produtos, vender os seus serviços. Que esse, inclusive, era o caminho normal para todo mundo que quer seguir a carreira aqui. E que você não tem que dar ouvido a essas pessoas. Que você vai começar a trabalhar nisso, vai encontrar amizades mais verdadeiras porque elas estarão, né, elas vão caminhar com você nessa estrada aí do Instagram. E isso é muito mais difícil de criar do que vender um produto para você começar na internet. Vamos concordar. Muito mais difícil. Então, todas as respostas de stories, as lives que ele fez na época não foram muitas. E os produtos que ele lançou, todos eles tinham como base isso. Não tenha vergonha de ser chamado de blogueirinha. Pelo contrário, comece a ter orgulho. Significa que você está no caminho certo. Então, esse aqui eu acho que foi a primeira grande coisa, assim, que... eu acho que, se não a primeira, mas assim, a mais relevante, eu acho que foi essa. Outra que ele também ressignificou foi a questão do tempo, né? Com o Me Dê 10 anos. O Me Dê 10 anos somente no caso da internet, porque imagina, as pessoas começaram na internet. Mas apesar de você já ter aceito que, quer dizer, seu negócio pode dar certo na internet, é possível prosperar aqui, não me importa se chama de blogueirinha, não é rápido. Para algumas pessoas pode ser, principalmente quando ele acaba compartilhando, eu tenho 15 anos, comecei e em 2 semanas já estou com 20 mil reais. Você fica, putz, eu tenho 30 anos e eu não fiz 20 mil reais em 2 semanas. Esse cara aí deve ser um gênio, talvez não seja para mim, isso aí é para jovem. Eu não tenho a moral,
né? Eu não tenho a disposição para fazer isso, ou moral, né, para fazer isso. Então, o Me Dê 10 anos estabelece um período em que você se dispõe a dar errado. Então, enquanto muitas pessoas na internet estavam vendendo ganhos rápidos, ele ressignificou a ideia de tempo, dizendo assim, não, é bom que seja devagar mesmo. É bom que você aceite que vai ser devagar, porque daí você vai tomar decisões mais sábias e você vai ter, principalmente, paciência com os seus próprios erros. Você vai entender que você está tomando decisões que só seres humanos podem tomar e não anjos. Então você vai errar, inevitavelmente. Só que esses erros ao longo dos anos vão te levar cada vez mais para cima. Então, Me Dê 10 anos acabou ressignificando isso. Quer dizer, a pessoa começa, teve um primeiro sucesso. Nada garante que o segundo sucesso vai vir. Essa é uma questão que ele também conseguiu ressignificar. Quando o primeiro lançamento dá certo, não significa que o segundo vai dar e nem que o terceiro vai dar. Não é assim, uma escadinha, né? É só. Você precisa de 10 anos porque você vai subir e vai descer também. Não é? Mas em 10 anos, você saiu de um lugar X e foi para um Y muito mais alto. Só que isso não foi em linha reta. Então tenha paciência com os erros. Isso também garante que a pessoa continue sempre estudando, sempre aprendendo. Que ela não descobriu a fórmula de ouro. É porque no mercado digital a pessoa aparece com 2 anos, 1 ano, né, e já com um sucesso muito expressivo. Ela conta a história dela. Em geral, a pessoa vende um método, mas na verdade a história dela é disfarçada de método. É o que eu fiz para ganhar 100 mil reais. O que é valioso, é bom que você saiba disso. Mas a pessoa às vezes não conta que ela trabalhou 10 anos numa área X que deu umas habilidades muito valiosas para ela, de organização, por exemplo. Que ela não conta que ela trabalhou 10 anos numa área de comunicação, de linguagem, que fez com que, assim, em 2, 3 meses de Instagram, ela estourasse. Porque ela já estava pronta, assim, né? Essa é a questão. É a mesma coisa quando eu estudava para diplomacia e tinha um candidato lá que ele falava que ele estudou 6 meses para passar. E a diplomacia, se você não sabe, é o concurso para diplomata é o concurso mais difícil do Brasil. E o normal é que a pessoa estude 2, 3 anos para passar. Há pessoas que estudaram 10 anos para passar. E eu só estudei 1 ano. Fui até a última fase e não passei. E esse candidato falava 6 meses. E quando você olha a história dele, você vê que ele estudou 1 ano na França, estudou não sei quantos anos na Espanha, estudou não sei quantos na Inglaterra. Você fala assim, mas na verdade você se preparou para essa prova a vida inteira. Desde o ensino médio você está estudando para essa prova. É que você fala 6 meses porque foi o concurso específico, né? Você pegou para fazer as provas nos últimos 6 meses. Mas você já estava inteira, assim, conhecia a história da política externa brasileira de cabo a rabo. Né? Então, assim, você percebe como que a maneira como eu conto a história, ela falsifica as suas possibilidades de sucesso. Porque é claro, se você tiver a mesma história que eu, você pode ter um resultado parecido, mas você está numa circunstância diferente. Então você tem que me ensinar os princípios, porque o método pode não se encaixar na minha realidade e eu vou desistir. Então, me dê 10 anos, porque talvez esse método não dê, mas o outro talvez dê. Eu tenho que achar um que seja adequado às minhas habilidades e ao que eu quero fazer. Esse foi o Me Dê 10 anos. E o terceiro, né, essa é a nossa revolução, é porque o Ícaro, como eu falei para vocês, ele começa com um posicionamento político bem claro, né, conservador, isso, né, 4, 5 anos atrás, talvez até mais. E ao longo dos anos, ele, e principalmente eu acho que nesses últimos 2 anos, ele abdica disso, né, de qualquer interesse político. Ele diz a nossa revolução, né, essa é a nossa revolução, ele começa a ressignificar para as pessoas que a revolução que elas têm que buscar não é uma revolução política, quer dizer, de diminuir os preços, de saber em qual presidente votar, de entender sobre a alta e baixa do dólar, de saber se ela tem que comprar Bitcoin ou não, de saber como que ela pode mudar o Brasil e tal. Não, a sua revolução é só a sua revolução dentro de casa. A sua revolução é você parar de culpar os outros pelos seus fracassos e começar a assumi-los para que você saia disso. Essa é a nossa revolução.
Nossa revolução é se voltar para a família, se voltar para o desenvolvimento pessoal, para você largar essa vida de mediocridade e começar a buscar uma vida um pouquinho mais abundante. Não precisa ser nem muito. Então, essa foi outra coisa. Então, a única revolução que você tem que buscar, a nossa revolução, é a revolução de criar homens, segundo ele. Né? Essa revolução de plantar gente. Então, é outro ressignificado. Porque, assim, mesmo você no mercado como o mercado digital, o mercado, né? Porque lugares em que você ganha dinheiro, em geral, lidar com temas de ideologia política, não de política como política geral, né? Se sobe preço, desce preço, porque isso é importante, mas assim, né, como conversa de boteco, você quer falar de política, você quer falar de polêmicas, você quer falar de quem é de esquerda, quem é de direita, a última fofoca dos intelectuais de esquerda e coisa assim do tipo. E o Ícaro ressignifica isso assim, olha, essa revolução aí que eles estão querendo, que eles estão pretendendo fazer, não interessa para você. Esquece esse negócio de MBL, esquece esse negócio de Putin. Esquece, você não precisa saber dessas coisas. Foca em você. Não importa daí, não é o preço das coisas, ou quem vai assumir, quem não vai. Você não tem que buscar proteção, você tem que buscar força para reagir a esses movimentos. Porque não é que eles não vão acontecer, é que tanto faz se eles aconteçam ou não, porque você não pode fazer nada. Tá? Basicamente isso. Ou melhor, não pode fazer nada para impedir isso, mas você pode fazer alguma coisa por você. Essa foi outra coisa. Uma que é um pouco antes dessa, né, que é o Foda-se Niobe, mas também está interligada a essa, é assim, para de usar as notícias, a mania de atualizar-se, né, de você se atualizar sobre o que está acontecendo de ruim no mundo e começa a focar no seu próprio negócio. Então, quando ele fala foda-se o Niobe, segundo ele é porque ele estava subindo no elevador e daí ele tinha acabado de fazer um bom dinheiro no mercado digital. Eu acho que é mais ou menos essa a história. E o cara no elevador tava comentando sobre o Nióbio e etc, e Bolsonaro, não sei o quê, e ele pensou assim: nossa, foda-se o Nióbio, acabei de fazer 1 milhão, sei lá. E aí ele meio que se libertou dessa ideia de você ter que ficar acompanhando notícias e, né, entender qual é a nova solução para o Brasil, qual é a nova solução para o mercado digital, né? Então, assim, essas novidades que atrapalham você, porque você tiram a sua atenção e levam a sua atenção para a novidade. A gente, naturalmente, busca por novidades. E se você vai ficar obstinado em ficar sempre atualizado, você vai se ferrar, porque vai ter que ficar dando F5 todo dia lá no portal da UOL, sei lá qual que você segue, para ver as notícias. E aí você fala, nossa, quanta notícia, vixe, está acontecendo muita coisa, hein? E aí você tem essa impressão de que você está primeiro ficando mais inteligente porque você tem mais informações, mas também você não está ficando para trás, não é? Você está sempre com o último dado. E ele diz, ó, foda-se o Niobe, foda-se qualquer novidade política possível para a sua vida. Ele também ressignificou isso. Esse quinto, né, que é o Minha Pátria é Minha Família, é também uma outra obra de ressignificação. De novo, parar de se preocupar com a política nacional, parar de querer ter qualquer fidelidade nacional, do tipo, né, ir para a guerra do Brasil, adorar o exército brasileiro, qualquer coisa do tipo. Minha pátria é minha família. Se o Brasil acontecer qualquer tipo de desgraça aí, eu pego um avião e vou embora. E é por isso que você tem que, né, se dedicar a você mesmo, porque você precisa de dinheiro para fazer isso. Então, quando a gente fala dedicar a si mesmo, é no fundo ganhar dinheiro. Porque senão você não vai sair do Brasil com um avião. Então, Minha Pátria e Minha Família é outro foco, não é? Parar de olhar para fora e olhar para dentro, olhar para as coisas que você pode construir para a família nuclear, digamos assim. Novamente, é para tirar a sua, né, para eliminar o seu potencial de destruir a si mesmo com a atenção às notícias. O que enriquece é o trabalho, então essa é outra coisa que envolve você não buscar soluções fáceis, não acreditar em dinheiro fácil, porque o que enriquece é o trabalho. Então, toda vez que aparecer alguém demonstrando um anúncio, né, de day trading, aí o cara coloca lá, né, o dinheiro, aí vai subindo, para ele vende e ganha R$ 100, R$ 200 em 10 segundos. É o sonho de todo mundo, a tentação é enorme para você fazer isso. Quem disser que não se sentiu tentado a fazer
é porque ou tem muito dinheiro ou é muito pessimista. Mas você olha um negócio desse e você fala, puxa, quem que não quer isso aí? Ah, acho que eu preciso ganhar um dinheiro agora. Deixa eu entrar aqui, vender, fechei, pronto, consegui. Quem que não quer isso aí? Só que isso, em geral, não dura muito. Então, é uma armadilha coberta com dinheiro, tá? Essa é a famosa armadilha coberta com dinheiro. Então, o Ícaro ressignifica isso, do tipo, parece um bom mercado, porque a ideia de explorar novos mercados ou de, olha, o trabalho é uma droga, trabalhar é um saco. Então, qualquer dinheiro que você consiga ganhar para não ter que trabalhar é excelente. Então, qual que é o sonho nosso? Renda passiva. Você coloca um dinheiro lá, esquece e ele te alimenta. Então, o Ícaro diz assim, não, o que enriquece é o trabalho, você só vai ficar rico trabalhando. Então, e aí do seu trabalho vai sair seus investimentos, né? Mas outra coisa que ressignifica. Para a audiência dele, tá? Eu chamei aqui o Ícaro de o Eduardo Bernet brasileiro como um elogio, mas é evidente que ele não é o Eduardo Bernet brasileiro, porque o Eduardo Bernet mudou nações, né? No caso, os Estados Unidos, mas também influenciou os Estados Unidos em outras nações. No Brasil, os exemplos que eu poderia dar são todos da política, então acabei. E até também porque o meu público é principalmente no mercado digital. Então, é por causa disso, tá? Então, o que enriquece é o trabalho. Né? E às vezes, assim, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Né? Você tem que aproveitar o seu tempo depois do trabalho para você ter uma chance. Porque muitas vezes você não tem, né? Você trabalha das 8 às 6, chega em casa das 8 às 5, né? Chega em casa, sei lá, 7, 8 horas, janta, já tá cansado. Mas tem que ter uma horinha para aprender a mexer no Canva, uma horinha para aprender um pouquinho de vendas, para você sair do seu lugar. Porque senão, olha só, você vai ficar acompanhando as notícias, vai ficar deprimido, vai se sentir impotente para mudar a situação. E aí, o máximo que você vai querer quando chegar em casa é alguma forma de prazer para te anestesiar e você esperar um salvador, esperar alguém onipotente que salve, que te tire dessa situação. Alguma coisa grave que aconteça em sua vida que faça com que você tome uma decisão. O sétimo, né, não é sobre marketing digital. Então, muitas pessoas que seguem o Ícaro entram no perfil e não encontram dicas de mercado digital. Ele posta de vez em quando, mas é muito raro mesmo. E é assim, ele só consegue fazer isso que ele faz porque não é sobre marketing digital, não é? Assim, não é sobre marketing digital, é até uma frase um pouco em inglês, né? É um anglicismo, né? Porque não se trata de marketing digital, seria um pouquinho mais português. Mas o marketing digital, ele é só uma porta para outra coisa. Quer dizer, o Ícaro diz que está no mercado dessa transformação. E tá vendo como que a palavra que ele usa é muito parecida com a ressignificação? É transformar uma coisa em outra. Porque o mercado digital é só uma ferramenta. Se fosse no século XVII, talvez fosse plantar batata, plantar qualquer outra coisa, agricultura. É só uma porta. Se fosse no século XIX, seria inventar, sei lá, né, mexer com carro, lâmpada, energia elétrica, café. Então, é só uma porta. O mercado digital a gente fala, mas como se fosse uma ferramenta. O que você quer lembra aquilo que eu comentei com vocês até na aula de sugestão de associação de experiência, né, de emoções, mas o que você quer aprenda a fazer isso, porque isso vai ser a porta, a ponte que vai te levar a essa outra coisa que você quer ser. Você quer ser o quê? Uma pessoa mais respeitada, você quer ter uma família mais estruturada, você quer sair de casa, você quer ter a sua própria família, ou não, né? Você quer morar sozinho, você quer viajar ao mundo. Não interessa. Então, o marketing digital é essa ponte para você conseguir realizar isso, realizar e ter esse novo ser. Só que esse novo ser quem indica é o Ícaro. Quer dizer, o modo de vida, o modo de, assim, das coisas desejáveis, ele é que não é que controla, né? Mas é ele que posiciona para você. Então, quando ele fala de família, quando ele fala da importância da família dele, da esposa dele, dos filhos, da disciplina, da rotina dele e tal, isso tudo vai demonstrando para você, puxa, esse é um modelo de felicidade para mim. Esse é um modelo de vida boa que eu gostaria de ter. Quer dizer, quando ele diz que ele compra as coisas e não sabe mais o preço,
todo mundo diz assim, puxa, como eu gostaria de ter essa experiência. Eu acho que essa é uma boa experiência. Poder comprar e não saber, cara, quanto eu paguei? Ah, não importa. Tanto faz. Né? Em vez de ir no mercado e ficar assim, puxa, mas esse catupiry tá 13 centavos mais barato. Então acho que eu vou pegar esse aqui. Começando a fazer diferença já. Então quando você vê as coisas subindo de preço, não é? E o Ícaro foi cancelado nessa época por causa disso. Ele disse assim, ó, fica mais rico e daí o arroz não vai ter nenhuma diferença. Muita gente ficou revoltada, mas ele tinha razão, né? Assim, realmente, se você conseguir ficar mais rico, aí o preço do arroz não vai ter nenhuma diferença. Né? Então é um problema para quem não consegue ficar mais rico, né? Porque daí a inflação vai corroer o seu estilo de vida. Então, o fato de não ser sobre o mercado digital libera para ele a oportunidade de falar sobre essas coisas que são mais importantes mesmo. Porque você não fica triste, não fica depressivo, porque técnicas do mercado digital estão aparecendo, não estão funcionando. Você fica triste porque se essa técnica não funcionar, eu não vou ganhar dinheiro e com esse dinheiro eu não vou poder pagar as minhas contas. E se eu não pagar as minhas contas, eu não poderei dar a vida que eu acho que a minha família merece. E talvez eu seja só um cara inútil e vagabundo. E eu nunca consiga construir nada relevante. É por isso que a gente fica assim. Então, fazer toda essa escavação psicológica é o que o Ícaro chama de deep copy. Tá? Mas, de novo, passou por todo um processo de ressignificação. Tá? Esse é o sétimo, né? Não é sobre mercado digital, quer dizer, fale sobre aquilo que realmente importa na vida das pessoas e o mercado digital entra como um elemento, como uma ponte possível. Se ele fosse médico, seria alimentação, seria rotina e tudo mais, mas de qualquer jeito, todo esse elemento humano, esse diálogo com as pessoas, precisa existir, porque essa é a maior parte da nossa vida, não é? Lidando, tentando resolver esse tipo de problemas. Né? Os problemas mais importantes, se você estiver lá no leito de morte, você não vai lembrar assim, ai meu Deus, esse funil não funciona, né? Ai meu Deus, esse tipo de headline não funciona mais. Você não vai pensar nisso. Então ele fala sobre essas coisas importantes e o mercado digital aparece como uma solução possível, mas poderia ser qualquer outra coisa. Essa aí também é uma lição que muitas pessoas no mercado digital precisavam aprender. A oitava é não existe concorrência. Aqui a gente precisa entender com bastante simpatia isso aqui. Porque para qualquer pessoa normal você sabe que existe concorrência. Assim, qualquer pessoa que já mandou o currículo sabe que existe concorrência. O que ele quer dizer com isso, e aqui vem a ressignificação, é claro, o Ícaro tem concorrentes. Né, assim, e tem certeza que os concorrentes ficam preocupados com o que o Ícaro faz e o Ícaro, né, pensa no que os concorrentes dele fazem. Tá? Nenhum negócio tem o direito de dizer que não tem concorrentes. Tá? Isso é um erro muito grande. Pode não ter agora, mas terá em breve. Mas o que ele quer dizer com isso é ressignificar a ideia de que você está competindo com os outros. Porque isso isso na visão dele te atrapalharia. Você pensar assim, eu não vou começar a oferecer serviço de gestão de tráfego, porque já tem muita gente fazendo isso. E aí quando você começa a oferecer, você percebe que, nossa, foi tão fácil. Eu pensei que seria mais difícil. Eu consegui um cliente aqui. E aí você começa a perceber, nossa, não tem concorrência mesmo. Mas na verdade o que você quer dizer é, nossa, só foi necessário, né, um esforço e uma organização da minha parte para que isso dê certo. Eu não sabia que eu tinha essa força. Então, quando você fala não tem concorrência, você se sente poderoso bastante para crescer mais, para ousar mais. Por que você vai fazer isso? Porque não tem concorrência, não tem ninguém fazendo. Se você parar para pesquisar o que as outras pessoas estão fazendo, talvez isso te paralise. Então é melhor que você pense que só você está fazendo isso. Só você é o fodão. Se você pensar assim, provavelmente você vai ter mais ânimo para fazer aquilo que você quer fazer. Porque assim, para as pessoas que são ingênuas em qualquer mercado, elas acham que tudo que elas estão fazendo é a primeira vez que alguém teve essa ideia. Nossa, ninguém nunca fez isso. Em geral, outras pessoas já fizeram. Só que ser o primeiro em alguma coisa não significa nada. A primeira roda é a melhor do mundo?
A primeira lâmpada que fizeram é a melhor lâmpada do mundo. Claro que não significa que a última coisa é a melhor também, né? Mas o que significa é você pode aprender com quem fez antes de você para você fazer melhor, não cometer os mesmos erros. Mas existe uma vantagem na ignorância, que é você ter a megalomania de achar que é você que está fazendo tudo. Então ele usa isso de um jeito positivo, quer dizer, imagina que não tem ninguém, que é só ir lá e pegar, né? Que ele fala que tem dinheiro para pegar com a pá. Seria outro que a gente poderia colocar aqui, mas é uma consequência de você assumir que não existe concorrência. É outro chavão, outro bordão dele é que tem dinheiro para pegar com a pá. Por quê? Se você acha que não tem concorrência, é só ir lá e pegar. Não existe nenhum obstáculo. E essa é uma ideia positiva, para falar a verdade. A ideia de que você deixar de perceber ou mesmo de colocar e inventar obstáculos artificiais para você. Ah, não, antes de fazer isso eu preciso fazer X, Y, Z e tal, rezar, pedir para minha mãe e tal. Você coloca um monte de obstáculo quando era só ir lá e pegar, só ir lá e fazer, só ir lá e apresentar. Então, quando você começar a se expor, você vai perceber o quanto falta de concorrência. Deveria ser muito mais difícil. Então, até quando você vira alguma vaga de copyright, algumas pessoas falam, enviado, né? Assim, manda para mim o seu portfólio, aparece enviado. Eu vou chamar você no inbox. Se vocês virem a quantidade de pessoas que falam isso e não enviam, ou as pessoas que, né, enviam e você tenta marcar uma reunião e a pessoa não vai, não pode, não responde, vocês ficariam surpresos enquanto isso é aplicável, porque verdade não é, existe concorrência, mas é bom que você pense que não há. Então ele ressignifica essa ideia de abundância no mercado, abundância na busca, falta só um pouco de ousadia e você vai ter dinheiro, ou vai começar a ver o dinheiro que tem para pegar com a pá, porque o que acontece é esse movimento multiplicativo, né? Então o primeiro cliente, o primeiro produto, a primeira venda é muito difícil. A segunda já é um pouco menos, é uma terceira e tal. Então, para quem é grande, criar novas ofertas e desenvolver novos produtos é muito mais fácil e muito mais lucrativo, na maior parte das vezes. Porque eles têm recursos de tempo, dinheiro e equipe para fazer isso. E tem aqueles que, em geral, eles não contam, que é o da fama. Se o Ícaro pegar e falar assim, gente, eu quero comprar uns 30 lotes de terreno para a gente fazer quero vender um condomínio. Quem tiver interessado, inbox. Ele vai receber milhares de propostas e vai sair de lá com um negócio. Eu quero criar um suplemento. Alguém pode me ajudar? Já vai achar um monte. E depois que ele fizer o suplemento, ele pode falar, quem quer ser afiliado do meu produto? Já vai achar um monte. Então, são pessoas que nunca mais vão ficar pobres. Nunca mais vão perder dinheiro. Assim, né? Ou bastante para ficar pobre. Por mais que tá vendo? Se eles erram e eles perdem 1 milhão, 2 milhões, é um rombo, né? Mas não é muito. Não deixa nenhum deles pobres. Desses caras grandes, assim, tipo Ícaro, não ficam. Tá? Então, isso é algo que só quem produz conteúdo pode ter, que é essa fama, essa influência. Aqui a nona a gente acabou comentando, né? Enriqueça e não se preocupe com o preço do arroz, mas, novamente, tá tudo interligado, né? Se você ficar prestando atenção muito às notícias, você vai começar a ficar preocupado de um jeito inútil. Porque você não pode aumentar ou diminuir o preço do arroz. Mas você pode ficar mais forte, ficar mais rico, principalmente, e o preço do arroz será irrelevante para você. Então, novamente, ressignifica a ideia de que se preocupar com as coisas é bom. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas se alguém fala assim, nossa, mas você não está achando o preço do café caro? Você tem até vergonha de falar assim, na verdade eu não sei. Eu não sei. Eu compro e é isso. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu vou continuar comprando o mesmo café que eu compro porque é o que eu mais gosto. Aí o arroz, cara, nossa, as coisas estão caras, né? Você fica até meio envergonhado de não concordar com aquilo, de nem saber responder.
sei lá, é verdade, né? Assim, tá meio caro. Você não sabe como responder a isso. Se você passou por essa experiência, você fica meio assim, eu não sei, né? Assim, eu não tô ligado, assim, não acompanho. Você se sente responsável por não se preocupar com essas coisas. Mesma coisa acontece quando você está devendo dinheiro no banco. Parece que se você não se preocupar 24 horas com aquilo, você é uma pessoa irresponsável. Se você falar assim, puxa, tô devendo, agora vamos tentar criar um produto aí, vamos tentar fechar alguns contratos para pagar isso aí, né? E aí, esqueceu, vamos focar em fazer esses projetos. Quando eu tiver dinheiro, eu pago. Mas aqui, se você ficar devendo, parece que a polícia vai bater na sua porta e você vai ser preso, né? Em Dubai é assim, né? Se você emprestar dinheiro e não pagar, você é preso. Mas aqui no Brasil, não. Então, inclusive, o sistema bancário brasileiro é um dos mais seguros do mundo porque a gente tende a ser inadimplente mesmo. Então, o que eu quero dizer não pague as suas contas, mas fica tranquilo, não vai acontecer nada demais. Até os juros, se você deixar lá, depois você renegocia. Então, a gente se sente muito irresponsável de dever as coisas, mas é um fator normal da vida humana. Assim, é um negócio que acontece. Todo mundo vai ficar devendo em algum momento. Se você nunca ficou vermelho no banco, você pode perceber que na segunda vez que você fica, você já não fica tanto. Assim, já fiquei já. Então o Ícaro diz assim: olha, ao invés de você ficar se preocupando com isso, fica mais rico. E é realmente o mais fácil. Algumas pessoas ficam irritadas, né? Assim, porque elas sentem isso como um ataque pessoal. Como se estivesse dizendo assim: ó, você não é rico porque você não quer, porque você é vagabundo, porque você né, não quer o suficiente para se sacrificar. A pessoa sente, mas eu tô fazendo o meu máximo. E às vezes você tá mesmo, é que, né, me dê 10 anos, né? Assim, vai acontecer. Ninguém tá falando pra você ficar rico amanhã. E outra, não é nenhum pecado não ser rico, né? Então, o que ele quer dizer é enriqueça. Quer dizer, procure ficar mais forte e você vai se preocupar menos. Porque, no fundo, é a única coisa efetiva que você pode fazer. Mas a gente gosta de reclamar e aquilo alimenta, dá uma noção de importância. A gente tem uma impressão de que a gente está fazendo a coisa certa, que é confirmar o estado de coisas ruins, né, de coisa ruim que a mídia, e a gente sabe como a mídia funciona, né, impõe pra gente. A gente que trabalha com mídias digitais, deveria ser mais cético em relação às notícias e coisas assim do tipo. E aqui enriquece nos preocupa arroz e o décimo, né, que é o foco é dizer não, que é também uma obra de ressignificação, não porque foi uma frase dele, outras pessoas já tinham dito isso, mas ele usa em contextos de perguntas, você precisava acompanhar isso para você pegar um pouco melhor, mas ele usa em contextos de perguntas em que há 2 ou 3 possibilidades boas dos projetos darem certo, ou propostas para darem certo, e ele diz, escolha uma e fique com ela. Fica só com essa e esquece as outras. Claro que é mais fácil falar do que fazer. Mas o que ele quer dizer, ressignificando essa ideia, é a abundância de propostas vai ocupar na sua cabeça do mesmo jeito que as notícias ocupam. Então você vai ficar reavaliando aquelas propostas. Mas essa aqui tem isso, mas aquela lá tem aquilo, e aquela outra tem aquilo. E você nunca vai decidir, porque todos vão ter pontos positivos e negativos. E você fica imaginando um mundo em que você consiga escolher a melhor. Você fica esperando uma notícia ou uma situação que vai revelar para você a informação essencial para que você decida essas 3 coisas. Então você pergunta às vezes até para um influenciador porque você quer que ele decida por você. Você delega o seu livre-arbítrio para ele, o que ele falar eu vou fazer. E você, inclusive, acha isso positivo, porque você tá recebendo a decisão de uma pessoa que você acha que é mais experiente, melhor que você em todos os sentidos. E quando na verdade assim, ele não pode fazer isso, né? Porque ele não conhece você. Nem tudo que você consegue escrever na caixinha lá é relevante, né? É o suficiente para que ele consiga dar para você a solução. E nem seria maduro fazer isso, porque você precisa decidir isso. Porque você precisa crescer nisso, senão você vai depender dele para sempre. Então, o foco é dizer não, é simplesmente isso, assim, escolha dentro dessas coisas aquelas que dão
dão menos trabalho para você, que vão exigir menos distrações, que vão demandar menos capacidade de decisão, porque decidir cansa, biologicamente cansa, gente. Então, diga não às outras coisas e só vai nessa coisa, porque enquanto você estiver nesse caminho, vão aparecer outras oportunidades para te desviar. Então, só fica nele por um tempo, por 10 anos, e aí depois você troca, depois você avalia. Eu tinha uma recomendação que ele dava, é assim, faça 100 lançamentos, 30 lançamentos, uma coisa assim, acho que é 30 ou 40. Era um número de 5 dígitos. E se não der certo, aí você desiste do mercado digital. E eu acho que é uma recomendação boa. Porque se você fez 40, 50 lançamentos e não deu certo, aí não é para você mesmo. Pode esquecer. Acho que não vai dar certo nunca mais. Então, a questão é, dê um número grande, mas assim, né, alcançável, e depois você desiste. Aí, por que o foco é dizer não? Porque a nossa tendência é faz um, aí deu mais ou menos certo, aí você começa a duvidar, e aí você já pensa se outra estratégia não seria o ideal naquela situação, e você troca e, enfim, né? Assim, não quero levar isso aqui para uma aula de desenvolvimento pessoal, mas para explicar o que ele faz, é isso, né? Quer dizer, o foco é você dizer não para essas boas oportunidades, porque as 3, 4 oportunidades que você receber ali podem ser excelentes, mas o foco para ficar rico, para enriquecer e poder comprar, né, o arroz sem se preocupar, é você dizer não para a maioria delas. Tá? Lembra, o foco, né, assim, ele não é um ponto só, mas é uma direção. Mas quando você foca alguma coisa na cama e qualquer coisa, não é uma coisa só apenas, né? Ela pega uma região, uma pequena região. Então foca nessa pequena região das suas habilidades e manda bala. Então assim, espero que tenha ficado mais ou menos claro como e por que o Ícaro pode ser considerado um Edward Bernays, né? Um ressignificador, né? Um mestre do reframing, né? Seria uma outra maneira de chamá-lo. O copywriter do reframing, não é? Que é essa habilidade de você não só entender as motivações profundas das pessoas, mas de ressignificar as objeções e os desejos delas. É não partir do pressuposto de que as pessoas sabem o que querem, de que elas só precisam saber quanto custa e onde adquirir. Há pessoas que não sabem o que querem, talvez seja a maioria. Elas não sabem o que desejar e nem que tipo de pessoa elas querem ser. E quando um personagem como ele, que fala com confiança, que fala com autoridade, que tem um domínio excelente da linguagem, diz as coisas, as pessoas ouvem. E as pessoas começam a repensar a própria vida. As pessoas começam a comparar a própria vida com a vida dele. E elas começam a perceber que talvez elas não tivessem muitos motivos para não querer ter filhos, ou para não querer, se elas forem mulheres, por exemplo, pedir que os maridos assumam as responsabilidades financeiras da casa. Porque elas foram ensinadas que isso era errado nessa geração. Então, elas começam a pensar de um jeito diferente. Então, essa é a questão. Elas não chegaram com esses desejos e o Ícaro manipulou. Não, o Ícaro foi ao longo do tempo demonstrando que o desejo delas estava indo para o lugar errado, que havia uma opção em que elas seriam mais felizes. E aí essas frases, os bordões, reforçam esses comportamentos toda vez que elas são confrontadas com essas decisões. Né? Por exemplo, por que você quer ter filho agora? Porque minha pátria é minha família. E você não viu o que aconteceu com o Bolsonaro? Foda-se o Nióbio. Cara, você não tem medo de chamar de blogueirinha? Eu sou blogueirinha mesmo. Tô nem aí. Você blogueirinha. A pessoa já faz isso. E aquilo. Isso é excelente para uma audiência, porque ela consegue, num bordão, resumir a experiência dela e responder para as outras pessoas, quando elas sofrem essas objeções, com algo muito simples. Com algo muito. Né? E como o Ícaro desenvolve os argumentos, elas aprendem um pouco ali e elas reproduzem para as outras pessoas. Então, reforça ainda mais o comportamento delas, né? E outra coisa que eu comentei no começo da aula que o Ícaro faz, que é uma questão da falsa memória, é porque às vezes ele faz uma sequência de posts. Então, vou falar de um exemplo antigo, né? Mas o Ícaro pegava assim o caso dos pedreiros, né? Então, o Ícaro não fazia dieta, por exemplo.
e dizer, os pedreiros não fazem dieta e estão mais shapeados do que você, né? E falava isso para as pessoas, né? E que se você treinar por 10 anos, não importa a dieta que você faça, você vai ter resultado. E depois ele mudou de opinião. Mas nessa época, por exemplo, ele fazia isso e as pessoas falavam assim, tem um pedreiro lá que é mais bom do que eu, tem um pedreiro lá que é X, tem um pedreiro lá que é tal e tal. Então, essa técnica de falsa memória, e às vezes fala assim, meu pai era assim, meu pai era assado. Mas como ele deu uma boa explicação para as pessoas, que talvez elas nunca tenham parado para pensar, quando elas contam a história delas, elas contam com essa visão. Quer dizer, no passado era assim, não era? No passado não era muito mais legal? No passado, quando a gente tinha festa de aniversário, aí tinha brigadeiro, tinha assim, ele já usou esse exemplo, tá? Não era muito mais legal e tal. No passado as coisas não eram melhores, os homens do passado, seu pai, seu avô, não eram homens melhores. Então, ele conta essa história, aí depois ele reforça com exemplos que ele recebe por direct, e aquilo muitas vezes parece uma falsa memória, quer dizer, não foi assim mesmo. Né? Os homens do passado não eram melhores. Assim, daria para provar isso de uma maneira muito fácil. Assim, eles foram melhores, talvez em alguns aspectos, ou alguns homens foram melhores, assim como hoje alguns homens são melhores do que outros, sob vários aspectos, financeiro, moral, intelectual. Né? E assim, essa questão do passado dourado, né? No passado tudo foi melhor. E aí as pessoas, quando elas relembram desses fatos ou de coisas positivas que aconteceram com os pais ou com os avós e tal, elas ignoram as coisas ruins e focam só nas coisas positivas. Então, você pode falar que na Idade Média você tinha excelentes intelectuais que tinham lido muita coisa e eram muito mais inteligentes e tal, mas na Idade Média você tinha pouquíssimos livros, pouquíssimas pessoas alfabetizadas. Na Idade Média não tinha geladeira. Então, então algumas coisas eram melhores, outras não, né? Então, assim como todas as épocas. Então, essa técnica de falsa memória é isso. Você diz assim, lembra que o seu pai adorava fazer isso pra você, não sei o quê, e você tem uma vaga lembrança de que ele fazia isso, né? E aí depois fala assim, porque o seu pai era melhor do que os outros, né? Melhor do que os outros homens, um exemplo de grande homem e tal. E você, né, pode dizer, acho que é isso mesmo. Então é uma técnica de falsa memória. Você tende a lembrar da última coisa que aconteceu, das coisas mais importantes que aconteceram, mas não das outras. Mas você avalia o período inteiro como só com essas experiências. Então, isso chama também o efeito do pico e do final. Né? O peak and end roll, chama a regra do pico, né? E do final. Você lembra das emoções mais importantes e do final. Até na gastronomia, por exemplo, você em geral coloca o prato, né, o principal, no meio, e aí a sobremesa, que é a última coisa que você vai lembrar, no final, para você sair com uma boa impressão. Em festas também, que são organizadas em torno dessa regra, elas usam dessa maneira. Existe um grande evento no meio e tem um final, que em geral é o que você lembra. Relacionamentos em geral também são assim. Você acaba avaliando o final do relacionamento como se ele resumisse todo o relacionamento. E você diz, foi uma droga, deveria ter largado, mas você passou vários bons momentos com a pessoa. É que o final foi ruim, sei lá, vocês descobriram coisas que não gostariam de ter descoberto. E aí você avalia todo o relacionamento com base na última experiência. Beleza? Mas de qualquer maneira, minha contribuição na análise, porque eu realmente admiro o Ícaro e realmente admiro o trabalho dele e realmente acho que ele é um copywriter que faz parte dessa escola do reframing, dessa escola da modulação do desejo do público e é a coisa mais difícil a ser feita e é por isso que eu acho que ele se destaca dos outros copywriters que nós vimos até agora nesse sentido, embora ele não produza muitas cartas de venda e talvez os anúncios do Ícaro também não sejam muito acima da média, o trabalho que ele faz como conteúdos e o trabalho que às vezes quando ele decide escrever e-mails ou áudios, né, as cartas que ele escreveu são cartas, né, se você não faz parte do Novo Mercado, o Ícaro mandou algumas cartas sobre aquilo que ele falaria para os filhos dele, que foi provavelmente a coisa mais bonita que ele já fez no mercado digital. São muito boas, muito boas, tá? Mas não são de fato um copywriter. Ele não é de fato um copywriter no sentido tradicional, no sentido de resposta direta da tradição anglo-saxã. Perfeito?